termos hipostásis e ousai, usados para qualificar a Trindade, porque não acreditamos que Deus seja composto de qualquer elemento conhecido. Muito bem, então vejam, os termos hipostásis e ousia, ousai que ele coloca aqui, que de fato se referem a substâncias que estão dentro do contexto humano, assim o são no seu uso original. A questão aqui é, sempre, foram tomados de seu uso original e aplicados de uma forma agora modificada. Apenas a estrutura, né, deles está sendo utilizada, que é uma distinção, tá certo? Entre pessoas, né, entre hipostásis, conforme ele coloca aqui, né? Então, a substância, o hipostásis, a pessoa, e ousia, a essência. 3 hipostásis, 3 pessoas que podem ser vistas distintamente. Então, você sabe quem é o Pai, qual é a sua atuação, sabe quem é o Filho que foi enviado, a redenção, sabe quem é o Espírito que procede do Pai e do Filho, consolação, certo? Então, você sabe quem são cada uma das pessoas e se volta para cada uma delas e adora cada uma delas como o único Deus, porque mesmo 3 pessoas compartilham uma só essência, né? Ousia ou ousai, que ele coloca aí. Então, tudo bem, ele não concorde com o que expressam esses termos nos seus usos originais, mas não estão sendo mais empregados em seus usos originais. Foram tomados de empréstimo para serem aplicados agora nesta estrutura de entendimento, subordinada assim à Sagrada Escritura. É isso que você precisa entender, que esses termos foram tirados de seu uso, conforme eram utilizados nos seus usos originais. Foram tomados de empréstimo agora para exemplificarem esta verdade bíblica. A Trindade, mesmo o termo Trindade não estando na Bíblia, ela expressa uma verdade, uma realidade bíblica ampla, explícita, bem presente ao longo de toda a Escritura, ok? E esses termos agora estão trabalhando para este entendimento da Trindade, tá, ok? Vamos seguir. Origem da doutrina da Trindade. Ele vai falar, ó, não se sabe exatamente quando a doutrina trinitária começou a ser desenvolvida, mas há indícios de que os primeiros a cogitar sobre ela foram Atenágoras, cita aqui, né? Teófilo e Tertuliano. Atenágoras, Teófilo e Tertuliano. O que se sabe é que após longas discussões em vários concílios regionais, esse tema foi a principal pauta do Concílio de Nicéia em 325, onde foi aprovado pela maioria dos bispos ali presentes. Esse concílio foi custeado e dirigido pelo imperador Constantino, o qual, embora sem qualquer conhecimento bíblico, pronunciou em favor de Atanásio, defensor da Trindade, em detrimento de Ário, contrário ao trinitarismo. Vamos ver um pouco mais dessa polêmica no Dicionário Crítico de Teologia, o verbete chamado Crise Nicena. Okay? Então vamos ver um pouco sobre estas acaloradas discussões em torno da doutrina da Trindade, o Concílio de Nicéia, que era a reunião dos bispos da época para deliberarem, debaterem, exporem as questões e chegarem a um consenso. Claro que muitas das vezes não houve um consenso universal, houveram dissidentes, né, alguns que ficaram, que se dividiram, né, se apartaram, mas aquilo que ficasse decidido no concílio ficava então como doutrina da igreja a ser aplicada, né, em todas as igrejas cristãs que estavam ligadas então àquele concílio, né, que estavam ligadas então naquela comunhão, tá, ok? E aí temos a questão de Constantino, e sempre que é citado, né, desperta aí uns temores, né, em relação a Constantino, sua interferência na igreja e tudo mais. Mas olhando para alguns documentos históricos, o que você entende é que Constantino, que foi um grande político da época, Roma que já estava enfraquecida, que ele deu um pouco mais de sobrevida a Roma, a sua associação ao cristianismo, por de fato ter alcançado um grande volume populacional e ser agora um peso de influência no Estado. Então, quando Constantino se aproxima do cristianismo, acredito eu que ele está olhando num viés político, está buscando apoio, tá certo? Para que Roma não venha a sucumbir tão rapidamente. Você tem elementos cristãos presentes em todas as camadas sociais e assim, não necessariamente impondo o cristianismo, mas sim interrompendo a perseguição ao cristianismo, tá certo? Então, quando você tem
quando você tem a cessação, né, do edito, né, acho que edito de Milão, se não me engano, a proclamação, a promulgação, né, do edito de Milão, não é que você tem uma imposição do cristianismo a todos os povos, como é dito em alguns momentos por aí, o que é totalmente errado. O que você tem é uma cessação que havia da autorização, às vezes da ordem, para a perseguição do cristianismo. Então você tem a cessação da perseguição do cristianismo e até a devolução de alguns bens que haviam sido sequestrados, né, e tudo mais. Então o apoio, né, para que eles de fato possam construir suas catedrais, suas igrejas e por aí vai. Então eles passam a ter liberdade agora no Império, eles passam a ser não ser perseguidos, né, serem autorizados, passam a compor, né, o panteão de religiões agora do Império Romano. Então Roma olha para os cristãos agora como um aliado, né, pelo menos em alguns momentos. E aí Constantino permite então o concílio, e ele coloca aqui o voto de Constantino como tendo este peso, mas na verdade Constantino não tinha tanto poder assim na igreja, ok? Ele de fato ele liberou os cristãos para que coexistissem, né, de maneira livre, eles crescessem, eles se reunissem, eles fizessem esses concílios, ok? Mas ele não se envolveu tão proximamente do cristianismo, inclusive foi se batizar só perto da sua morte. Então ele olhava assim para os cristãos como aliados, né, como de fato um grupo que poderia lhe favorecer, né, nessa política aí de tentar manter aquilo que havia ainda do Império Romano, mas ele não tinha um aprofundamento tão grande, uma interferência tão grande dentro dos assuntos internos do cristianismo, a Sagrada Escritura, o cânon, as doutrinas. Isso era discutido entre os bispos, entre as lideranças da igreja da época, ou das igrejas, na verdade, né? De acordo com alguns críticos, o que pesou na decisão de Constantino não foi a questão teológica, mas a questão política. Acredita-se que seu único propósito era manter a unidade da igreja. Com a decisão do imperador, todos os que não assinaram a aprovação ao trinitarismo foram banidos e tiveram seus livros queimados publicamente. Mas o debate sobre o tema trinitarista estava longe de se esgotar. Prosseguiu até o ano de 381, quando o imperador Teodósio convocou o concílio na cidade de Constantinopla. Agora veja Constantinopla, né, que é a atual Istambul. Nesse concílio, os teólogos chamados Pais Capadócios, Gregório de Nazianzano, Basílio Magno e Gregório de Nissa explicaram com mais clareza e defenderam o que havia sido estabelecido no Concílio de Nicéia em 325. Nessa ocasião, o trinitarismo foi efetivamente oficializado em todos os limites do Império Romano. Qualquer líder da igreja que pronunciasse contra seria excomungado. Qualquer que se pronunciasse contra seria excomungado. Essa excomunhão, por exemplo, quem tem este poder dessa excomunhão são os próprios bispos da igreja, que não vão ratificar o ministério de alguém que está contra aquilo que foi decidido, né? Aquilo que foi debatido, discutido e decidido em concílio. Aquele que está contra essa decisão, então não poderá exercer seu cargo, né, dentro da igreja da época. Então, algo que realmente não causa estranheza, né? Não causa estranheza. Nós temos aí essas situações, nós temos aí a participação de Constantino, muito mais política do que religiosa, né, ou teológica. E a importância dos concílios para a decisão sobre esses temas polêmicos e para a igreja poder estar firmar uma doutrina, né? Firmar um entendimento que não venha a ser contraditório, para que heresias não venham a destruir a verdade do Evangelho. Então, foram de fato necessários alguns concílios, importantes concílios. Nem todos foram necessários, nem todos chegaram a conclusões bíblicas, ok? Então você tem Lutero questionando muitos desses concílios, mas alguns de fato foram muito relevantes para a fé. O Concílio de Nicéia, o Concílio de Calcedônia foram muito importantes para a cristandade, porque trouxeram à baila discussões que estavam sendo levantadas, algumas hipóteses, né, foram questionadas à luz da Sagrada Escritura, e com muito debate, muita discussão, entendimento entre a maioria, puderam então definir aquilo que estava conforme a Escritura e aquilo que estava fora da afirmação bíblica. E assim puderam ser
puderam defender, né, a sã doutrina, contra muitas heresias que estavam se levantando na época. Então você tem o arianismo, que não crê que Jesus Cristo seja Deus, okay? Que não crê, consequentemente, na Trindade, e que hoje é ressuscitado pelo movimento dos TJ, dos Testemunhos de Jeová. Você tem esse movimento que, na sua afirmação, se assemelha muito àquilo que a heresia ariana afirmava na época em que foram discutidos, né, esses temas aqui no Concílio de Nicéia e depois de Calcedônia. E aí você tem a Trindade, continua sendo um mistério ainda não revelado. Ele diz, ó: confesso que é muito mais fácil dizer o que não é a Trindade que dizer o que é a Trindade. Essa afirmação, por mais que pareça estranha para algumas pessoas, mas de fato ela faz muito sentido. Faz muito sentido, porque quando você vai afirmar o que é a Trindade, você teria que ter a capacidade sobre-humana de mergulhar na natureza divina, compreendê-la e traduzi-la em palavras. Você entendeu? Para você dizer o que é a Trindade, o que ela é de fato, o que ela é em si mesma. Fazer um estudo ontológico sobre a Trindade. Estudar a Trindade em si mesmo. E aí, você tem condições? Tem algum curso de teologia que nos dê essa capacitação? Obviamente que não, né? Então temos aí, por exemplo, o Espírito Santo de Deus sonda até as profundezas de Deus. Ok, o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, a partir da nossa capacidade cognitiva, nos revela aquilo que é possível para nós e principalmente aquilo que é suficiente para a nossa fé. Então, com o conhecimento que temos acerca de Deus, utilizando de empréstimo alguns termos técnicos, como eu já coloquei, orientados, subordinados à verdade revelada das Sagradas Escrituras, como também já coloquei, chegamos a um conhecimento numa linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem humana, falando sobre Deus, do homem para Deus, do finito para o infinito, do defeituoso para o perfeito. Entendeu a dinâmica da coisa? Então chegamos a um entendimento humano acerca de um Deus extraordinário, maravilhoso, infinito, eterno, perfeito, habitante da luz inacessível. Ok? Entendeu qual é a distância? Então você chegou a um entendimento sobre Deus. Qual é o entendimento? Total? Não. Um entendimento suficiente para você adorá-lo, servi-lo, crer nele e aguardar pelo momento em que você terá uma amplificação, uma ampliação desse conhecimento, a partir do momento em que sua natureza for glorificada. Ok? Então, livres do pecado, num ambiente perfeito, eterno, teremos um conhecimento muito melhor, talvez não total, mas teremos um conhecimento muito melhor acerca de Deus. E se assim não fosse, se tivéssemos um conhecimento que esgotasse a natureza de Deus, tenha certeza, esse não seria o nosso Deus. Esse não seria o Deus todo-poderoso, eterno, maravilhoso, infinito, a quem nós servimos. Essa é a questão. Quando, diante da grandeza de Deus, tudo que nos resta é a perplexidade, é porque estamos diante do Deus certo. Estamos diante do Deus verdadeiro, do Deus que está além de toda capacidade de definição e de conhecimento humano. Então essa frase dele está certa, tá certo? É mais fácil dizer o que ela não é. Então a Trindade não é triteísmo, não são três deuses separados, ok? A Trindade não é panteísmo, Deus é tudo, tudo é Deus, também não é. A Trindade não é ateísmo, a inexistência de Deus e a deificação da matéria, obviamente, também não é, ok? Então temos aí essas questões aí que de fato são reais, mais fácil dizer o que ela não é do que dizer exatamente o que ela é. Assim como o triteísmo não pode ser desvencilhado por teísmo, o tritarismo também não pode ser desvencilhado do triteísmo. A questão aqui é a seguinte: quando você usa o termo hipostase e você faz a distinção de pessoas, você acaba entrando nessa teia, né, de colocar para Deus esse numeral 3 pessoas. E esse 3 pessoas, ele facilmente será confundido com o triteísmo, que afirma serem 3 deuses. Então é muito difícil definir trindade sem cair em triteísmo. E é onde entra a questão. Até coloquei um quadro aqui, que vai estar na tela para vocês, acerca de 3 representações. Você tem Deus, tá certo? Que é o termo geral. Dentro de Deus, que está ligado à essência, quando você fala Deus, né,
você fala Deus. Por exemplo, o Elohim da Sagrada Escritura, que está no plural. Você está falando da essência. Agora, na essência, você tem três pessoas, você tem três hipostáses. Deus, ousia, um só Deus. Uma unidade. Só que uma unidade composta. Uma unidade composta por três pessoas, três hipostáses. Pai é uma pessoa, Filho é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa. Ok? Então, o Pai envia o Filho envia o Espírito. Então, o Pai e o Filho enviam o Espírito, colocando. Você tem então três ações diferenciadas, porque você tem três pessoas e cada ação ligada a uma delas. Ok? Então, você tem três pessoas, mas essas três pessoas não perfazem três deuses, mas um só Deus, porque o ousia, que é Deus, é uma só essência. Então, por isso os dois termos são importantes. O ousia, tá certo? Ou ousai, como colocou ali, para a essência, e o hipostásis para a pessoa, falando de pessoa, ou falando de Deus em essência, um só Deus, mas uma unidade composta, como o termo Elohim expressa para nós, deuses, tá certo? Elohim. Então Elohim, esse M é o plural, Elohim é plural. Mas quando você tem o texto onde Elohim aparece pela primeira vez, Bereshit bara Elohim, tá certo? Não arrisco o resto, porque não fiz ainda o curso de hebraico do César Cavalcante, recomendo para todos, vou fazer também. Então veja, Elohim é Bereshit bara Elohim, né? O bara, que é o criou, no princípio criou. Aí você tem Elohim plural, mas bara singular, criou. Por que criou singular e não está errado? Porque é um só Deus. E por que tem um plural ali? Antigamente os judeus traziam outras explicações, como plural majestático, por exemplo. Mas para nós que temos a verdade integral da Sagrada Escritura na sua revelação, nós sabemos por que Elohim, nós sabemos por que plural. Porque Deus, que é um só, uma unidade composta, em si tem três hipostáses, Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive ele exemplifica aqui, falando desse risco, né, do trinitarismo ser na verdade definido como triteísmo, e quando ele coloca aqui, ele até dá algumas dificuldades até matemáticas para o esclarecimento da trindade, dizendo que 1 mais 1 mais 1 são 3. Depende da matemática que você aplica, porque 1 mais 1 mais 1 são 3, mas 1 vezes 1 vezes 1, 1. Olha que coisa extraordinária. Matematicamente também é lógico, também faz sentido. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Você tem 3 vezes o número 1. Mas o resultado será apenas 1. Impressionante, né? Como a matemática também nos exemplifica acerca dessa realidade extraordinária da trindade divina, da triunidade. Aí em tela você tem a trindade, primeiro expressa ali. O triteísmo, que aí você tem uma divisão total de Pai, Filho e Espírito. Ok? Então, três separados trabalhando em conjunto. É apenas um time, né? Então, três pessoas se juntaram para fundar esse time, organizar esse time e trabalhar dessa maneira. E no final você tem ali outra heresia, é uma heresia modalista, expressada aí pela Voz da Verdade, o grupo Voz da Verdade, que é na verdade uma perigosa heresia que zomba da doutrina da Trindade. Então é difícil entender como uma igreja pode cantar um hino de um grupo que zomba da Trindade, que zomba de Deus, porque Deus é triuno. Então eles zombam da Trindade e algumas igrejas vão lá e cantam as músicas desses hereges blasfemos, que blasfemam da Trindade. Eles dizem que Jesus, tá certo? Jesus, ele é na verdade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus. Então Jesus, no batismo, foi batizado por João Batista. Muito bem, Jesus saiu das águas. Aí Jesus brada do céu: Tu és meu filho amado. Jesus brada para Jesus: Tu és meu filho amado. E Jesus também desce em forma corpórea como pomba sobre Jesus. Então você tem aí o absurdo da heresia modalista, dessa modalidade aí do Voz da Verdade, né? Na qual ele diz que Jesus ele faz uma hora o papel de pai, outra hora o papel de filho, outra hora o papel de espírito. Ele vai trocando de máscara, né? Ou trocando de roupa, fazendo esses três papéis, tá ok? Então você tem essas expressões heréticas ali. Monoteísmo no Antigo Testamento. Em nenhum trecho do Antigo Testamento encontra-se qualquer citação à existência de uma pluralidade de deuses que sejam verdadeiros. Muito pelo contrário, sempre que eles são mencionados é para advertir contra as falsidades.
O Antigo Testamento revela que só há um Deus vivo e verdadeiro. Exatamente, a unidade na Trindade, a unidade divina. Os 10 mandamentos começam com a proibição de cultuar qualquer entidade supostamente divina, senão ao único e verdadeiro Deus, somente adorar ao Deus único e verdadeiro. Exatamente a afirmação que nós fazemos dentro do contexto da Trindade, da triunidade divina, só um Deus verdadeiro. Monoteísmo no Novo Testamento. O Novo Testamento também declara a existência de um único Deus vivo e verdadeiro, excluindo a possibilidade da existência de qualquer divindade digna de ser venerada pelo homem. Muito bem, continua, né, a mesma questão em torno da unidade divina também no Novo Testamento. A Trindade no Antigo Testamento, veja, ele vai exemplificar com algumas declarações bíblicas. Embora a palavra Trindade por si só suponha a existência de mais de uma divindade, a forma em que essa doutrina tem sido ensinada desde que foi criada exclui a possibilidade de qualquer forma de triteísmo ou de politeísmo, que é a principal base tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Aí ele coloca que, mesmo que a palavra, se mal entendida, conduza a uma afirmação triteísta, a maneira como ela foi fundamentada na Sagrada Escritura abole completamente qualquer possibilidade de politeísmo ou de triteísmo, mais especificamente falando, né? Ou de modalismo também, conforme Sabélio havia colocado, havia ensinado. Então, eles de fato se preveniram, né? Se precaveram contra isso. Falando acerca de Trindade, você tem a deidade do Espírito de Deus. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos fornece fortes indícios da Trindade. Em Gênesis 1:1 lemos: o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Semelhantemente, em 1 Samuel 10:6 lemos: o Espírito do Senhor se apossará de ti. Não há que duvidar que o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor sugere dois seres. Pois se a revelação não quisesse sugerir isso, poderia simplesmente usar outras sentenças, tais como a manifestação de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a influência de Deus. Então ele está dizendo, olha, de fato, há o Espírito de Deus, que é Deus, tá certo? Espírito de Deus, que é uma pessoa, distinta do Pai, que também é uma pessoa. Então você tem a pessoa do Espírito, você tem a pessoa do Pai e você tem a pessoa do Filho. As três revelações estão presentes desde o Antigo Testamento. A revelação acerca das três pessoas está presente desde o Antigo Testamento, sendo aqui revelado o Espírito. Ele também vai falar acerca do Messias, né, do Filho, da sua revelação pré-encarnação, tá, ok? Sua revelação antes de se encarnar, ok? E a revelação acerca do Pai, que também é tranquila ao longo de todo o contexto bíblico. Quando relacionamos com o ser humano, sabemos que estamos diante de uma única pessoa. Mas quando essa pessoa é analisada ontologicamente, descobrimos que ela é composta de corpo, alma e espírito. Ele faz uma afirmação tricotomista, né, que é uma afirmação fundamentada, baseada, né, nos contextos bíblicos, que falam acerca de corpo, de alma e de espírito. E assim temos, mesmo que é uma pessoa só, mas ela tem uma composição trina. E Agostinho até usa isso no livro A Trindade, a falar acerca das diversas trindades. As diversas trindades expressas ao longo de toda a natureza. Numa pessoa só com quem você fala, você tem ali um corpo, você tem uma alma e tem um espírito. Somente naquela pessoa que é uma unidade composta. Então nós temos aí alguns exemplos, claro, insuficientes, imperfeitos, mas são exemplos. São exemplificações da natureza da Trindade. Tá, ok? A Bíblia está repleta de passagens onde nos faz saber que o homem é uma unidade composta. Ele vai seguir dando outros referenciais aí. O Messias prometido, em Isaías 9:6 lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso, o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Veja só, príncipe da paz. Este é o texto mais incisivo do Antigo Testamento que evidencia a divindade de Cristo, porque estava falando sobre encarnação. A vinda de Cristo em carne, chamando ele de Pai da eternidade, de Deus forte. Ok? Então, Isaías não se confundiu, Isaías não se enganou. Ele estava falando mesmo de Deus, o Deus Filho, Deus Espírito, Deus Filho. E aqui ele fala do anjo do Senhor, por exemplo, que são manifestações também de Cristo na sua forma
pré-encarnada. Se o anjo do Senhor descrito no Antigo Testamento é verdadeiramente a aparição do Senhor Jesus no seu estado pré-humano, no Novo Testamento ele aparece na sua forma encarnada, João 1,14. Se o Espírito de Deus mencionado no Antigo Testamento de maneira indistinta é realmente o Espírito Santo, no Novo Testamento ele aparece de maneira bem definida. 1 Coríntios 2,12. Você tem a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito e a pessoa do Pai presentes ao longo de toda a Escritura, tá ok? Perfazendo aí a trindade divina. Um só Deus. É um só Deus, mas são três pessoas. Deus Pai. Em primeiro lugar, o termo Pai não significa superioridade, mas funcionalidade. Isso aqui é interessante, essas definições. Não é superioridade, como a gente às vezes tem a tendência, né, de caminhar para esse entendimento. A partir das próprias formas de relacionamento humanas a que estamos subordinados, né? Mas estamos falando aqui de Deus, ok? Então todos os termos empregados são antropomórficos. São termos de empréstimo, termos humanos empregados a Deus. Então, a questão permanece, é Pai, mas não é Pai no sentido que nós entendemos Pai no nosso contexto humano. É Pai, Deus, é Filho, Deus, é Espírito, Deus. Não há subordinação entre eles, não há relação de inferioridade entre eles. Há uma relação de submissão, mas essa submissão não por inferioridade, tá certo? Mas por missão. Eles se dispõem a realizar esta missão. Cristo se dispõe a descer até nós, encarnar, obedecer até a morte de cruz, tá certo? Entregar seu sangue na cruz do Calvário e morrer por nós. O Espírito se submete também à missão de vir até nós, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? E caminhar conosco, nos conduzindo até as mansões celestiais, sendo Ele em nós o selo da promessa, aquele que nos predestina à vida eterna, ok? Então temos missão. Essa submissão, ela está vinculada à missão. Essa subordinação está ligada à missão e não a qualquer conceito de inferioridade que haja entre eles. São co-eternos, são co-iguais, são co-poderosos, tá certo? Como o próprio concílio, né? Assim votou, assim colocou esses termos. Quando eu falo do Pai, então é funcionalidade, mas uma vez que na Trindade não há superioridade, pois a divindade do Pai não é revelada como sendo maior que a do Filho e a do Espírito. Quando o Senhor Jesus declara que o Pai é maior do que eu, conforme ele mesmo explica aqui, que o Pai é maior do que ele, né, João 14:28, está se referindo ao seu estado humano, onde ele se esvazia de sua glória, né? Ele se esvazia da sua glória, mas não da sua deidade, uma vez que ele pode perdoar pecados e ele recebe adoração, mas ele entra então na condição humana. Então ele vem para a condição humana, na qual ele estará subordinado ao Pai e estará, por ter passado pela kenosis, pelo esvaziamento, passou pelo esvaziamento, então ele pode afirmar com verdade: o Pai é maior do que eu. Agora, quando ele retomar a glória que ele mesmo disse que tinha junto a ti, quando ele faz aquela oração sacerdotal, né, ele está à destra de Deus, ele está recolocado na situação, né, no trono que ele compartilha com o Pai desde a eternidade. E ele passa por esse esvaziamento, por essa diminuição, por amor a nós. Por amor a nós, ele passa por essa situação, ok? No Antigo Testamento há cerca de 15 referências onde Deus se revela como Pai. Já no Novo Testamento, esse procedimento ocorre cerca de 245 vezes, coisa extraordinária, né? O Pai é Deus. O Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. O Pai é eterno, né? Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que tens me dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Muito bem, eternidade do Pai e do Filho, né? O Deus Filho, o Filho é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, maravilhoso. Testemunho de Jeová distorce isso aqui, colocando entre colchetes um Deus menor. Então eles acreditam, eles são politeístas, acreditam que existe Jeová, que é um nome que não existe na Bíblia Sagrada também, é um nome inventado, tá ok? É a junção de Yahvé com Adonai. Então juntam as duas palavras
fundindo as duas dá o termo Jeová, que foi cunhado na Idade Média, termo criado, inventado, ok? E eles creem então que há Jeová, que Jesus é um ser criado, mesmo sendo o maior dos seres, mas é um ser criado, que não é eterno, e assim eles o incluem num colchete. Jesus é um Deus, eles colocam dessa maneira. Assim sendo, para eles tem Deus Jeová e tem Deus Jesus. Sendo assim, dois deuses, eles são politeístas, e na verdade o politeísmo deles é semelhante à mitologia grega, porque dizem que Jesus é um Deus menor. Então existe o Deus maior e um Deus menor chamado Jesus, no entendimento do testemunho de Jeová. Ok? Jesus seria um tipo de um Hércules, uma coisa assim, um semideus, né? Então isso é totalmente herético, isso é totalmente absurdo, isso não tem respaldo bíblico, ok? Jesus é Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, ok? Mateus declara que ele é Emanuel divino, isto é, Deus conosco. Jesus presente é Deus conosco. No seu estado humano, ele era Deus conosco, ok? Uma coisa maravilhosa. Tomé, né, que duvidou primeiro, depois ele fez a grande afirmativa, meu Senhor e meu Deus. Em Tito 2,13 lemos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, como eles declaram de forma aberta, né, a deidade de Cristo. O Filho perdoa pecados, só quem pode perdoar pecados é Deus. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo é Deus. No caso de Ananias e Safira, registrado em Atos 5, 3 ao 4, Pedro declara que o Espírito é Deus. E uma força ativa, conforme declaram também os testemunhos de Jeová, declaram hereticamente, incorretamente, né, erroneamente declaram o Espírito Santo como força ativa, não pode se mentir a luz elétrica, né? Não pode se medir a eletricidade que passa nos fios. A força ativa é como a eletricidade que circula pelos fios, que está fazendo funcionar esse celular, que liga as lâmpadas, né? E uma força ativa é impessoal. O Espírito Santo de Deus é pessoal. O Espírito Santo de Deus pode ser glorificado, né? Pode ser louvado, adorado, mas também pode ser magoado, entristecido, pode se blasfemar contra ele. Então ele não é uma força ativa, ele sim é uma pessoa. E não somente uma pessoa, ele é Deus, ok? O Espírito Santo é eterno, conforme Hebreus 9,14. Quanto ao mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. O Espírito eterno, a eternidade do Espírito Santo. O Espírito é onisciente, 1 Coríntios 2, 10 a 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Coisa maravilhosa, né? Somente um ser como ele pode penetrar e conhecer e nos revelar naquilo que conseguimos apreender dessa revelação, pela nossa capacidade cognitiva, nos revelar as profundezas de Deus, porque ele é onisciente, onipresente, onisciente e onipotente. O Espírito Santo pode negar o perdão de pecado. Em Mateus 12, 31, lemos, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Maravilhoso. Você tem Deus que somente ele pode perdoar pecados. E o Espírito Santo contra quem se blasfemar não perdoará. Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se alguém, de modo consciente, que a única forma que se pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é de forma consciente. Então alguém na sua plena consciência acerca de quem é o Espírito Santo de Deus, e mesmo assim deliberadamente, utilizando mal o seu livre-arbítrio, abre a boca para blasfemar contra ele, não obterá perdão. Porque só se obtém perdão, tá certo? Por meio do convencimento do Espírito. Blasfemando contra o Espírito não há possibilidade de perdão. A Trindade manifestada junta no batismo de Cristo, como eu já falei, no ensino do Senhor Jesus, lemos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor Jesus era o Consolador dos discípulos, mas agora com a sua retirada, ele promete aos discípulos que iria rogar ao Pai. Veja, Cristo, que é o Consolador do Espírito dos discípulos agora, ele roga ao Pai, tá certo? Deus Pai, que envia o Deus Espírito. Coisa maravilhosa, né? A Trindade, a Trinidade manifesta no ensino de Cristo. Na forma do batismo, porque as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, né? Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito seja com todos.
em nome do Senhor Jesus, né? Veja só, coisa maravilhosa. Na visão de Estevão, o trecho de Atos 7, 55 e 56 relata que pouco antes de ser apedrejado, Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito, veja só, ele estava cheio do Espírito, viu a glória de Deus Pai e o Senhor Jesus em pé à sua destra. Coisa extraordinária, né? O Espírito estava nele. E quando está nele, abre-lhe a visão para que veja Deus Pai e Cristo que está à destra, né? O trono de Deus, para que ele veja o trono de Deus Pai e Cristo que está à destra. Eu vou ler a conclusão e vou passar para os materiais que eu quero trazer aqui como contribuição, os 3 grupos de materiais. Veja só, a conclusão da nossa apostila aqui, onde estamos conduzindo o estudo, né? Material da CETAD, Pastor Expedito Marinho. Veja só, embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam iguais em natureza e atributos, sempre se revelam na Bíblia da seguinte escala. Sempre se revelam na Bíblia na seguinte escala. O Pai é o primeiro, o Filho o segundo e o Espírito o terceiro. O Filho é do Pai e o Espírito Santo é do Pai e do Filho. O Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. O Pai opera através do Filho e o Pai e o Filho operam através do Espírito Santo. Essa ordem nunca aparece de forma invertida. Nunca se diz que o Filho envia o Pai, nem que opera por meio dele, e jamais se diz que o Espírito Santo envia o Pai ou o Filho, ou que opera por meio deles. Você percebe aqui o que significa funcionalidade. Por isso que são 3 pessoas distintas, cada uma tem a sua função. As 3 são co-eternas, co-poderosas, co-iguais, substancialmente, não há inferioridade entre um e outro, ok? Mas há função. Então essa funcionalidade aparece ao longo de toda a Escritura e ela é mantida assim, e nós não vemos a revelação bíblica favorecer o entendimento de qualquer outra maneira, mas somente dentro desse plano de funcionalidade. Na Trindade também não há reciprocidade de adoração. O Pai não adora o Filho. Uma coisa extraordinária. O Filho nem o Espírito. O Pai não adora o Filho. O Pai não adora o Filho nem o Espírito Santo. O Filho não adora o Pai nem o Espírito. O Filho não adora o Pai nem o Espírito. O Espírito Santo não adora o Pai nem o Filho. O Filho só aparece adorando o Pai no seu estado humano, mas nem antes nem depois da sua humanização há qualquer relato sobre esse procedimento maravilhoso. Não adoram um ao outro porque um não é o Deus do outro, tá certo? E sim, são um só Deus. 3 pessoas, mas são uma só essência, sendo um só Deus. 3 hipostáses, uma ousia, ok? Em síntese, se por um lado concluímos que a Bíblia inteira está permeada pela Trindade, por outro temos que admitir que na Terra não existe nenhum vocábulo. É este o ponto da crítica dele, que é de fato muito verdadeiro, que é muito real, que tem que ser de fato percebido. Que não há admitir que na Terra não existe nenhum vocábulo humano que possa ser usado para explicá-la de forma inteligível e racional. Essa é a questão. Sei que a Trindade existe porque a Bíblia atesta essa certeza, mas por outro lado, sei também que o seu existir não é como eu penso, nem como têm dito os teólogos. Tentar explicá-la pelos expedientes da inteligência analítica é como tentar enxugar gelo. Para nós, a Trindade sempre será uma realidade divina envolta em muitos mistérios. E uma vez que ninguém pode explicá-la de maneira que não permaneça nenhuma dúvida, devemos aceitá-la pelos expedientes da fé. Muito bem, a fé conduzida pela Sagrada Escritura. Pois a fé transpõe barreiras, seus expedientes começam e terminam os recursos da mente. Sendo assim, o que nos resta é aceitá-la pela fé e amá-la com o coração e confessá-la com a nossa boca. Amém. Glória a Deus. Então, não sabemos tudo que podemos, não sabemos tudo que poderíamos saber acerca da Trindade Divina, que é Deus único em essência e 3 em pessoas. Não sabemos tudo que poderíamos saber, mas sabemos aquilo que é suficiente sabermos para adorá-lo, para crer nele e para esperar pelo grande dia em que mais será revelado para nós quando formos glorificados, quando formos aperfeiçoados. Então sabemos aquilo que pelo Espírito Santo de Deus é-nos suficiente saber acerca de Deus, acerca do único Deus
Unidade composta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, constituindo um só Deus. Da mesma forma como 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então agradeço aqui esse primeiro momento. E aí vamos dividir o vídeo. Fizemos aqui uma análise em cima do material do curso. Agora partiremos para uma análise em cima desses outros materiais que vão corroborar no nosso entendimento, né? Desde já agradeço pela sua permanência, né, aqui nesse vídeo discutindo esse importantíssimo tema. Peço para que você compartilhe, que você curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.